Muito bem, voltamos com mais um bloco aqui do Superi Notícias. Nesta terça-feira, dia 22 de novembro, o Superi Notícias, o seu jornal na hora do almoço. No primeiro bloco, você acompanhou as principais notícias de Valadares e região. E neste segundo bloco, tenho a honra e a oportunidade de conversar com o advogado criminalista Dr. Lucas Lustosa. Ele que está aqui para poder falar sobre a importunação sexual. Algo que, infelizmente, tem ficado em voga na sociedade brasileira. Quem é que nunca viu um caso sendo explicado na televisão, na internet? E o Dr. Lucas Lustosa está aqui para justamente esclarecer, para nós sabermos o que de fato é a importunação sexual, o que deve ser feito, além, claro, de outras situações. Dr. Lucas, primeiramente, seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui. Obrigado por ter aceitado o convite. Boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade de falar de um tema tão relevante como este e esclarecer, passar algumas informações a todos que nos assistem. Doutor Lucas, para a gente poder começar nosso bate-papo, esse termo, importunação sexual, como eu disse, tem ficado muito em voga, é algo muito recorrente na internet e também nos veículos de comunicação, principalmente aí, infelizmente, quando acontece algum tipo de situação que esteja inserida dentro do contexto da importunação sexual. Mas muito se fala, mas pouco se entende. Logo, te pergunto, para a gente poder começar nosso bate-papo, o que consiste a importunação sexual? A importunação sexual às vezes você já ouviu falar, às vezes você já se deparou com essa situação de estar ali dentro do ônibus ou até mesmo presenciado, alguém ali relando de uma maneira excessiva, às vezes se masturbando dentro do ônibus, dentro do metrô, e tem ainda que falar a respeito de, eventualmente, aquele nudes que você recebe de maneira indesejada que ainda vem com aquela justificativa, desculpa, foi errado. Isso também poderia configurar aí a importunação sexual. E sobre a importunação sexual, é claro que, além da importunação sexual, existem também outros casos, outros tipos de crimes que, dependendo do conhecimento da pessoa, e aí, claro, deixando claro que ninguém é obrigado a saber de tudo, às vezes pode ser confundido com um assédio sexual, por exemplo. A importunação sexual e o assédio sexual são coisas completamente antagônicas ou se parecem em algum aspecto? Então, a importunação sexual, ela é você satisfazer a lascívia própria ou de terceiro. E o assédio, ele vai depender aí, o assédio sexual, ele vai depender de uma hierarquia de trabalho, onde o subordinado, ele sofre aí do seu chefe, algum tipo de assédio com um fim sexual. Então, a importunação, ela visa a satisfação própria ou de terceiro, isso seria em local público, já o assédio depende aí dessa hierarquia. E sobre a importunação sexual, é importante falar sobre esse assunto, principalmente nos dias atuais, onde, infelizmente, tem acontecido inúmeros casos relacionados a esse tipo de situação. A mulher, ou até mesmo o homem, porque nós sabemos que o homem, às vezes, ele também é passível de poder sofrer esse tipo de ação, o que deve ser feito imediatamente após o ato ser cometido? Como você bem ressaltou, Gustavo, nesses crimes, tanto do assédio quanto da importunação sexual, tanto o homem quanto a mulher podem praticar esse ato. A diferença do assédio é que ele tem que ter esse vínculo aí de subordinação. Quando você sofre com essa situação, o ideal é que você tente conseguir provas e leve até a polícia, procure um advogado, procure também acompanhamento psicológico, porque nós sabemos que isso afeta gravemente as vítimas dessa horrível situação que é. E sobre não falar, porque infelizmente existem muitas situações onde a pessoa sofre importunação sexual ou assédio e prefere ficar reclusa, prefere não falar com medo de se expor ou com medo de alguma represária. O quão maléfico é não falar, não se expor, não denunciar, até mesmo para que a situação possa ser resolvida e outras pessoas possam não ser vítimas desse tipo de situação. Então, podemos aí, nesse destaque de não falar, ressaltar duas situações. A primeira é que
você sendo vítima dessa situação, você acaba reprimindo um sentimento de ódio, de nojo, e isso te prejudica muito. E isso para a saúde humana é horrível. E você também não falar, você meio que dá um aval para a pessoa continuar fazendo com outras pessoas. E isso é um ciclo vicioso para quem é o autor desse crime. Então, eu fiquei impune da outra vez que eu fiz, agora eu vou ficar impune também, isso não vai me gerar nada. E como bem sabemos, né, as leis elas são feitas para regular o convívio social, onde eu tenho a liberdade de viver livre. Sim. E sobre a questão da importunação sexual, hoje em dia, e claro que os veículos de comunicação estão aí para poder mostrar várias matérias, vários casos de acontecimentos relacionados a esse tipo de crime, quais são os locais, e até mesmo serve como dica, quais são os locais onde existe a maior incidência desse tipo de crime, da importunação sexual? Hoje nós podemos ver que acontece em ônibus, metrô, como eu disse também, às vezes é uma foto que você não desejava receber, então na internet também isso pode acontecer. São locais públicos mesmo que a pessoa ela acaba tendo essa lascívia, esse desejo aí e acaba acometendo e fazendo isso aí. Então temos que observar essa situação e ela, como eu disse, ela pode ser praticada por qualquer pessoa. Às vezes né, dentro do trabalho, às vezes ela sai do assédio para poder virar importunação, ela na família, então temos que tomar esse cuidado aí e falar a respeito do tema, né, para que todos tomem cuidado a respeito disso. Doutor, aproveitar a sua área de atuação, principalmente nessa questão, né, falando sobre importunação sexual e também assédio sexual. Hoje em dia, e você que está na área pode falar com mais propriedade, existe muito aquela situação dos vídeos íntimos ou de fotos íntimas sendo vazadas. E aí, claro que eu coloco aspas bem grandes. Em relação a esse tipo de situação, foto íntima, vídeo íntimo sendo vazado, incorre e entra na importunação sexual ou assédio sexual? Dentro dessa situação onde a pessoa, vamos partir do pressuposto que ela autoriza tirar, que ela autoriza filmar, porque caso ela não autorize, o Código Penal ela também regula essa situação. A exemplo de um namoro, onde a pessoa terminou o relacionamento, acaba tendo aquilo ali e faz a chantagem emocional para poder reatar aquele relacionamento. Ou você volta comigo, ou eu vou divulgar as fotos e vídeo. Então aí tem essa chantagem, essa extorsão aí. E além de, se a pessoa caso divulgue mesmo, né, ainda tem a questão tipificada no artigo 218-C do Código Penal. É um crime também fazer essas divulgações e, né, sem um consentimento. Para quem pratica esses atos totalmente horripilantes e nefastos, o que a lei pode fazer com esse tipo de criminoso? Quais são as penas? Quais são as punições? A lei ela pune com prisão mesmo. Então, né, as pessoas que são sujeitas a essas ações, as pessoas que fazem essas ações, né, elas têm que ficar atentas em relação a isso, pois se ela pensa, a lei ela não vai me punir a respeito disso. Pelo contrário, a lei ela vai punir sim, e ela tem um rigor. E esse rigor vai ser sopesado de maneira brutal e vai ser sopesado ainda a palavra da vítima, né, que ela tem um relevante valor. Então, né, a lei pune de fato aí, exemplo da importunação sexual com a pena de 1 a 5 anos. Doutor Lucas, muito obrigado por esse bate-papo, foi uma honra conversar com você. Eu sempre faço questão de ressaltar quando eu converso com profissionais ligados à área do direito, afinal de contas, vocês praticamente em todas as oportunidades defendem os direitos dos cidadãos e isso é sempre muito importante, principalmente nesse assunto que nós sabemos que é chato, que é feio e que coloca muitas vezes a vítima numa situação muito degradante, numa situação muito triste e, como você mesmo disse em uma das suas explanações, acaba deixando ela com sequelas psicológicas em relação a esse tipo de situação voltado
para importunação sexual ou até mesmo o assédio, e é muito importante conversar com profissionais da lei para poder esclarecer esse tipo de cenário. Obrigado mais uma vez e as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado. Muito obrigado e obrigado a todos. O Super Notícias de hoje vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto em uma próxima oportunidade. Você sabe que aqui no Super Notícias você não perde nada. Tem as principais notícias do dia e, claro, entrevistas sobre os mais variados assuntos e, claro, que tem o intuito, né, de poder fazer com que você possa aprender e ficar bem informado sobre algo importante para a sua vida. Gostou do bate-papo desta terça-feira? Você vai encontrar essa conversa na nossa fanpage do Facebook através do nome, né? Super ITV. Lá no Face você também encontrará esse bate-papo. Além, claro, no canal do YouTube, na Resenha com Gustavo. Lá você encontrará todas as resenhas, todas as entrevistas que são feitas aqui no Super Notícias. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e volto em uma próxima oportunidade. Até mais!